サバーラーショー。Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, e tal qual como a Frieren, o meu cérebro também manda uns flashbacks do passado e isso é atormentador, cara, preciso falar. E junto comigo está o Seiji. Aqui é o Seiji, e quem tiver o volume 10 de Frieren eu aceito, cara, porque tá esgotado. É o último que lançou da Panini? Não, é 11, mas assim, eu pulei, fui comprar esse final de semana o 10, aí eu descobri que na verdade o 10 tá esgotado e já tá o 11 pra vender. Eu comprei o 11. Agora minha coleção tá lá, com um buraco no meio. Tá igual a minha coleção do Slandunk, cara. Tamo junto, eu entendo o seu sentimento. Mas olha só, hoje a gente vai falar de Frieren. Essa obra que foi uma grata surpresa na minha vida. Eu não conheci o mangá, o Seiji conhecia. Eu sei que você recomendou bastante, Seiji, mas fui assistir o anime e foi amor à primeira vista. Não tem o que falar. A gente sabe que ele também é bastante popular no público porque ele simplesmente se tornou a obra mais famosa do My Anime List, né? Superou Fullmetal Alchemist Brotherhood, então... Sim, ele é incrível, né? Não só ele superou, como ele superou a fanbase maluca do Fullmetal Alchemist, que adora derrubar qualquer um que fica no primeiro no My Anime List. E o Frieren continua em primeiro firme e forte. Mas antes da gente começar, só queria lembrá-los que, bom, se você ainda não segue a gente no Spotify, pra você se inscrever, porque a gente tem podcast toda segunda-feira, toda semana, com um tema diferente. E já que você está no Spotify, não deixe de dar 5 estrelas. Se você está ouvindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e também avaliar positivamente. Se você não nos segue nas redes, a gente tem conteúdo exclusivo nas nossas redes sociais. @Subarashow em quase todas as redes, exceto no TikTok, que é Subarashow Podcast. E também não deixe de entrar no nosso servidor do Discord, porque a gente tá sempre conversando, dialogando, discutindo, enfim. Tem muita coisa bacana rolando. Entra no nosso site, subarashow.com.br, que tem o link lá, tá? Mas vamos falar de Frieren. Seiji, por favor, faça as honras e descreva pra gente, Frieren, qual que é a sinopse da obra? Tá. Frieren, primeiro, é baseado em mangá, tá? Ele não tem light novel, nada disso. Então, tudo que a gente ia acompanhar é mangá, e como o mangá agora tá um pouco num hiato, a gente tem que esperar um pouquinho, né? Quando ele voltar, a gente volta a acompanhar o anime. Desculpa, a gente volta a acompanhar a história. Se vai ter uma segunda temporada, não sei. Espero que tenha. O volume tem. Mas falando sobre Frieren. Frieren fala sobre a protagonista, que é a Frieren. A Frieren é uma maga poderosíssima. E assim... ela fez parte de um grupo, o grupo de heróis, que derrotou o Rei Demônio e trouxe paz no mundo, né? Acabou com o exército do Rei Demônio. Isso daí foi uma jornada que durou 10 anos. Pra Frieren, 10 anos é nada. Por quê? Porque ela é uma elfa de mais de 1000 anos de idade. Então, pra ela, é um tempo curto. Só que fez muita diferença pra vida dela, esses 10 anos. Mesmo ela não reconhecendo só depois. Nesse grupo de heróis, tinha o herói, que é o Himmel. Tinha o sacerdote, que é o Heiter, e o guerreiro, que é o Aizen. E assim a gente vê essa história. E a história começa quando o Rei Demônio já foi derrotado. A jornada já acabou, a jornada do herói. Toda a jornada dele lá de derrotar, passar as aventuras, derrotar inimigos, demônios, derrotar o Rei Demônio. Tudo isso já aconteceu. E a gente tá vendo a jornada deles já chegando em casa, recebidos como heróis salvadores do mundo, e a vida deles segue agora, né? Cada um para o seu canto. Voltaram a se reunir 50 anos depois, com um acontecimento infeliz, e que acabou deixando marcos na Frieren. E aí ela quer entender mais como funciona a vida humana. Principalmente queria ter aprendido mais com o Himmel. Então aí ela parte novamente para uma outra jornada. Uma jornada de descobrimento, sei lá, de conhecimento, alguma coisa assim que ganha significado na vida dela, e ela ganha companheiros nessa viagem. Eu acho que não é spoiler falar que um dos companheiros dela, e talvez o que mais afete ela, morreu, né? Ele morreu pela idade, obviamente, né? Tem uma cerimônia super bonita, né? Então, a Frieren como uma maga, eu não sei se isso tem relação com o nome, mas os sentimentos dela não funcionam como sentimentos humanos, ela é muito mais fria. E então, ela não entende muito ainda os sentimentos humanos, né? Mas com o Himmel, ela chora, né? No velório dele, no enterro dele, né? Isso é o primeiro episódio do anime e eu suponho que seja um dos primeiros capítulos do mangá também, né? Sim, considero que o Himmel, ele deu muitas lições durante a jornada, né, nesses 10 anos. Então, tudo que ela faz e os companheiros fazem também se espelham nas atitudes do Himmel. Porque o Himmel, ele é um verdadeiro herói. Atitudes de herói, comportamento de herói, valores de herói. Tem uma capa de herói.
capa de herói, ele é poderoso também, ele é bom no combate. Então, assim, ele não é um herói à toa. E, na verdade, ele é um herói perfeito. Ele não tem defeitos. O único defeito dele é assim, que ele gosta muito da Frieren e a Frieren não consegue perceber isso. A Frieren é muito fria, talvez muito tapada nessa questão de sentimentos amorosos. E o Himmel, ele é apaixonado por ela, no fim das contas, né? A gente vê. Pelas ações, né? Ele não diz isso, né? Mas Sim. Mas assim, ele se importa muito com a Frieren. Se importa tanto que ele pensa nas coisas que vão acontecer depois que ele se for. Então por isso que ele permitiu a criação de várias estátuas em vários lugares que ele ia, pra que a Frieren não se sentisse sozinha quando ela chegasse a algum lugar e visse a estátua do Himmel. Sim. Então assim, são acontecimentos que marcou a vida de todo mundo, principalmente da Frieren, porque ela pensa no que o Himmel faria. Né? E aí ela lembra de coisas, de acontecimentos, né? Todo episódio do anime, então ele vai intercalando, assim, momentos do presente e alguma coisa de um flashback. Geralmente envolvendo o Himmel. Que o Himmel faria isso, o Himmel faria aquilo, o Himmel fez isso, fez essas atitudes, que é o correto, que não é o errado a se fazer, etc. Sim. Mas aí vem a primeira pergunta, Seiji. Frieren se tornou um fenômeno. Bom, redes sociais, todo mundo assistindo, acompanhando. Acho que o anime dá essa possibilidade, né, da gente conhecer mais a obra. Eu também comecei a acompanhar pelo anime, sabe? Pra mim foi amor à primeira vista e acredito que pra muitas pessoas também foram, né? Por que Frieren é tão bom? Vamos pensar assim. Frieren é uma ótima história de fantasia. Primeiro ponto, né? Ele não se pega alguns clichês que a gente tá cansado, né? Principalmente os isekais, que tem fantasia ainda mais. Então ele foge disso. E eu acho assim que ele é muito bem feito, animado em questão, principalmente porque ela é Madhouse. E ela mescla muitos elementos que estão em harmonia. Tem momentos cômicos, tem momentos tristes, momentos dolorosos, ação, né? Mas ele dá aquele calorzinho no coração. Aquela zona de conforto que você assiste. E que é legal pra se ver em algum momento. Você tá cansado de ver obras pesadas, cansados. Nosso dia a dia que é meio triste, pesado, sabe? Esse daqui te dá lições. A principal mensagem dele é o apego à vida. Mostrar como a vida é importante, cada um tem o seu tempo de vida, valorizar esse momento, relembrar das coisas. E os personagens são muito carismáticos. A Frieren, a Fer, o Stark. É muito legal ver a interação entre todos eles. Quando o Joe sai também. Tem pra vários gostos o Frieren. Pra quem gosta de uma série mais assim, um pouco mais adulta na questão de discussão. Pra quem gosta de fantasia. Pra quem gosta de comédia. Pra quem gosta de pensar sobre a vida, deixar coisas reflexivas. Tem de tudo. É curioso que Frieren, a demografia dele é shonen, né? Pelo menos é descrito como shonen, né? Mas, diferente de shonens que entram no clichê de uta, ou outras coisas que não necessariamente são utas, sabe? Mas não são coisas... São algumas coisas um pouco mais superficiais. Frieren é uma obra sobre pessoas. E é uma obra extremamente sensível. E é isso que me chamou tão a atenção em Frieren, porque a delicadeza com que os episódios, como assistir o anime, eles são contados, né? Apesar de terem lutas, não é o foco nas lutas e chega longe de ser das lutas, né? As lutas, na verdade, são só uma forma de você contar a história que você tá narrando ali, né? Todo episódio da Frieren é ela entendendo melhor o sentimento dela em relação ao mundo e às outras pessoas, né? O que ela tá sentindo, o que ela tá passando. E os flashbacks servem pra ela refletir sobre o momento que ela tá passando, entender o que ela já passou no passado e agora, um pouco mais madura, ela consegue reagir àquilo, né? Ela tem uma compreensão melhor. Então, o fato de você falar é muito gostoso de assistir, é gostoso porque você não tá naquela expectativa de ver uma ação e etc. As coisas são mais... são, digamos, mais lentas, mas não é que o anime é lento, é que o pacing dele tá muito mais preocupado em que você entenda a história, você acompanhe as reações dos personagens, e muitas vezes elas são discretas, principalmente com a Frieren. Ela reage de formas discretas, mas você entende o que ela tá passando, o que ela tá sentindo, sabe? Ela não tem muitas feições, mas você consegue compreender. E as coisas não são tão jogadas na sua cara, né? Você precisa sentir aquilo. É como se você se colocasse no lugar da Frieren, passando por aquele momento que ela tá passando, sabe? Então, cada episódio, cada
parte do mangá, cada capítulo, enfim. É a Frieren em situações em que ela descobre um pouco mais sobre ela mesma, sabe? Mesmo que isso não esteja escancarado, né? Ou os outros personagens demonstrando algo pra Frieren, o qual, sabe, ela consegue refletir, ou o próprio espectador consegue refletir sobre aquela situação. Tem muitos momentos em que isso acontece, né? Acho que já falando, a gente obviamente vai falar um pouco dos spoilers aqui do anime e do mangá. Eu não tô acompanhando o mangá, o mangá ainda tá em publicação, eu assisti as 2 temporadas do anime, então o máximo que eu consigo falar é das 2 temporadas do anime, né? Basicamente ele é uma temporada só grudada, né? Com 28 episódios. É uma temporada e foi uma boa surpresa que logo na primeira semana já botaram 4 episódios de uma vez, cara. Assim, você vai assistir esse anime mesmo. Tô te dando 4 episódios logo na primeira semana pra você assistir em sequência. Se isso não te chamar atenção, não sei o que vai te chamar atenção. Então. É muito legal que, enquanto a Frieren teve essa relação com os companheiros de viagem dela, né? Não só a gente falou do Heimel, mas o Reiter, que é o que ela chama de... tem um nome que ela dá pra ele, né? Que é o... Padre Corrupto, né? É o Padre Corrupto. No anime ela fala outra coisa. É o clérigo desengonçado, o clérigo fajuto, ela fala, né? Ela tem essa relação de apego e diferentes episódios mostram a relação com diferentes personagens que ela tinha no grupo, né? Ora vai mostrar, sei lá, alguma coisa que o Heimel fez que mostrou pra Frieren uma outra perspectiva, enquanto outros o Reiter, sei lá, vai dar o show, sabe? Alguma coisa assim. Então, ela sempre tem flashbacks com esses personagens, né? E aí, entram os novos personagens que ela, enquanto vai nessa nova jornada, né? Ela passa a treinar a Fern, né? A Fern é essa aprendiz de feiticeira, né? E que eu acho que é principal, e é uma das coisas que gira mais em torno, assim, da relação da Frieren, sabe? Porque é a Fern que ela traz pra ela de volta esse sentimento, sabe? De estar numa nova jornada e ter companheiros, né? Porque é como se a Fern desse uma nova motivação pra ela, né? Um novo sentido, né? Enquanto Frieren, ela o tempo de vida dela é muito prolongado, isso tira um pouco do sentido, né? Das coisas. Então, a sensação de vida e morte pra ela é completamente inerente. Ela não tem pressa pras coisas, sabe? E ela não tem, às vezes, objetivo, né? Enquanto a Frieren tava vivendo naquela floresta, etc., ela não tinha objetivo até ela ser treinada como maga, né? Mas é a Fern que eu acredito que dá esse sentimento de objetivo pra ela, sabe? E é muito legal ver como que a Frieren vai, enquanto tem uma aprendiz agora, vai se relacionando mais com a Fern, sabe? Tem esse sentimento mais maternal, sabe? É com a mestra, né? A mestra, pensando como ela teve uma mestra também, né? Então, como que é os ensinamentos que ela vai passando. E assim, os ensinamentos que são atípicos, digamos assim. A Fern aprendeu só magias básicas de ataque e defesa, assim como a Frieren aprendeu. Tem o controle da mana também, que ela aprendeu. Na verdade, a Fern já tinha uma habilidade natural de esconder sua mana. Ela teve um maior controle e aprender algumas questões de ambições também, né? A Fern não é uma ambiciosa. Ela só quer seguir essa jornada com a Frieren. E é curioso que a passagem de tempo, a gente vê como a noção da passagem de tempo. Pra Frieren não acontece nada, ela não envelhece. A Fern, ela envelhece. Ela vê como ela era criança, pequenininha, ela era menor do que a Frieren. Um episódio depois, praticamente 2, ela já tá maior do que a Frieren. Isso é demonstrado, né, nos desenhos, né? É legal e uma coisa que me chocou é que os episódios, um dos episódios, né, um dos primeiros episódios mostra o aniversário da Fern, dela ganhando o presente da Frieren, etc. Sei lá, 10 episódios depois, é aniversário de novo da Fern. Se passou um ano, no anime ele vai contando, né, ele traz a relação de anos depois da morte do Rei Demônio, né? Então você vai entendendo quanto tempo tá passando ali. Então se passam anos, tem um episódio, por exemplo, do anime que se passam, sei lá, 3 meses que elas ficam enclausuradas ali no inverno, né, tal, eles ficam dentro da cabana ali, né? Então eles ficam esperando o tempo passar com aquele monge elfo lá, né? Pra gente é isso, a gente tem essa perspectiva de passar o tempo, sabe? A gente tá vendo o tempo passar, tal qual como pra Frieren, pra gente acaba sendo nada, mas como a gente é humana, a gente, caramba, passou 3 meses? Eles ficaram parados 3 meses, sabe? Então a obra o tempo todo acontece isso, pelo menos no anime, né? Não, sim, tem a clara demonstração da passagem de tempo, né? Ficam lembrando lá dos anos que já foram desde a morte do herói Himmel, lembranças, né? A questão de ficar preso numa cidade, etc., por anos ou não. A Fer fica até brava assim, não vou ficar 2 anos, não consigo ficar aqui esperando pra liberar o portão, assim, que pra Frieren não é nada, né? E isso é legal que os personagens vão amadurecendo, principalmente a Fer. A Fer que é a maior representação, eu acho, talvez,
da passagem de tempo, né? Tem o Stark que tá junto com ela, mas o Stark, ele pode até envelhecer em idade, mas assim, o comportamento dele não muda ainda. Ele continua covarde, ele continua com medo da Fern, tá sempre junto. Mas eu gosto muito da dinâmica deles quando a questão de passagem de tempo tá incluída também. A questão de aniversários. Ela lembra de um, ele esquece o aniversário dela, leva bronca, vai ter que comprar. No mangá já tem uma outra passagem de aniversário. Lembrando que, na verdade, já tiveram várias outras passagens de aniversários, né? Porque já passaram alguns anos. No mangá, né? É, no mangá. Já tiveram várias outras. Com uns 4 anos, mais ainda, 5 anos depois. Tem muita coisinha desse tipo. Frieren, então, ele vê uma jornada que durou 10 anos, a passagem do herói. Pra Frieren não tem nenhum problema de ter mais 10 anos. Outra jornada pra atingir aquele objetivo que ela tá junto com a Fern e com o Stark. Sim. E é gostoso, a gente também comentou sobre como é gostoso assistir Frieren. Eu acho que o tom que é dado para os episódios, e o mangá suponho também, é meio que de algo mais singelo, porque a Frieren não tá em uma jornada de grandiosidade, o vilão já foi derrotado, né? Não existe um grande objetivo. Então você vai acompanhando de forma despretensiosa. Você não vê o final de Frieren, você não sabe aonde que vai dar esse final. E os episódios transparecem isso, porque eles não estão com pressa. Eles só estão viajando, sabe? Eles estão andando de cidade em cidade ali, né? E isso acho que deixa gostoso de assistir. Apesar de você precisar ver de uma forma linear Frieren, né? Você precisar acompanhar episódio por episódio, porque há uma evolução, ainda dá pra você acompanhar, por exemplo, eu poderia pegar um episódio solto e conseguir entender alguma coisa, sabe? Então, o que eu digo é, as coisas não é que são lentas, mas elas são menos apressadas, sabe? E acho que isso deixa agradável de, sei lá, eu poder assistir, e por isso que eu vou sentir bastante falta de Frieren enquanto eu não vier uma nova temporada, de eu poder assistir tranquilamente, sabe? Sem, preciso ver porque tá todo mundo, sei lá, comentando sobre spoiler do que aconteceu. Existe isso, né? Mas diferente de One Piece, diferente de Naruto, que são clássicos shonen, né? Eu não vou assistir porque, ele vai derrotar o vilão e agora ele tá mais um passo próximo do objetivo dele. Não, calma. É porque eu vou assistir porque eu quero acompanhar, sabe? E pelo menos eu quero assistir Frieren. Enquanto eu tava assistindo Frieren, eu ia assistir no momento que eu tava mais tranquilo, porque eu queria estar imerso na história. Muito diferente se eu precisava ver One Piece rápido pra eu ver o que aconteceu. Preciso ver o que aconteceu agora, sabe? Na luta contra o vilão. Não, eu vou assistir Frieren enquanto eu estiver tranquilo, eu quero estar imerso, eu quero sentir Frieren, sabe? Não sei se você tem essa mesma perspectiva, Sage. Assim, Frieren é um ótimo anime pra você relaxar. Assiste. Tranquilo, sem pressa, tem 28 episódios, dá pra ver tranquilo. E é curioso do Frieren que, assim, já tá estabelecido o local que eles têm que ir. A gente sabe, eles falaram, tem que ir nesse local pra fazer isso. Então, assim, que coincidentemente é o mesmo local onde foi derrotado o Rei Vilão, onde ele morava. E, assim, aquela jornada dos heróis demorou 10 anos. Então, pode demorar 10 anos, não tem pressa nenhuma nessa viagem. E a gente vê a progressão da jornada. Os locais que eles vão passando, para chegar nesse local precisa fazer essa tarefa antes, para você chegar mais ao norte você precisa dessa licença aqui, então vamos tirar essa licença e por aí mais, por aí vai. Então eles estão no passo deles, sem pressa, precisa correr, tá bom, tá certo que tem que tirar uma licença que renova a cada 3 anos, né? Mas se você falhar, você precisa tirar daqui a 3 anos. Então tem uma certa pressa nessa questão, mas só nessa questão. De resto, é toda uma jornada, eles caminhando, eles encarando problemas climáticos, aí eles aguardam um tempo, avançando mais ainda, mais quests aparecendo no meio do caminho, mais lições vão sendo aprendidas, e a gente acompanhando toda essa jornada. Alguns momentos muito cativantes, alguns momentos muito cômicos, alguns momentos muito tristes e alguns momentos de batalha. Então, é curioso como que eles retratam, pelo menos no anime, esses momentos, né? Por exemplo, batalhas. Batalhas em Frieren não é algo grandioso, igual Naruto, One Piece, que tem uma porradaria e tem o grande desfecho com o vilão e etc, né? Existe uma batalha, que é aquela batalha que ela enfrenta, que ela demonstra a mana que ela tem, e isso é bem chocante, mas você vê, ainda não é aquela batalha de lutas e magias e etc, sabe, de explodir. Com a Fern foi. Mas com o Frieren foi isso, olha, a gente entendeu que ela é uma maga poderosíssima
só de demonstrar ela com a mana. Mas se você corta, por exemplo, pro teste que elas tiveram pra adquirir a licença lá, as coisas foram bem mais práticas, né? Não houve um grande desenrolar de lutas e etc, né? E algumas decisões foram até mais intelectuais do que necessariamente uma luta, né? Então, eu acho interessante isso. O foco da história não é a luta. O foco é o desfecho que isso traz e o desenrolar de como os personagens lidam e o amadurecimento deles, né? A luta da Fern, por exemplo, a primeira luta que ela teve lá, eu nem lembro com quem foi dela amadurecendo, né? Dela utilizando lá os feitiços básicos de uma forma corretíssima, que é o aprendizado da Frieren. É pra demonstrar a evolução da Fern. Então, eu acho que as lutas, as batalhas existem pra ter crescimento de personagem e não pra ter um grande desfecho de luta que é o clássico do shonen, sabe? E eu acho interessante como é o conceito de magia naquele mundo, né? Eles falam que o conceito da magia é você tem que saber visualizar a magia para poder usá-la. Os demônios, eles sabem o conceito por trás dessa magia e eles aplicam, por isso que eles dominam algumas magias, tipo magia de voo. Os humanos só aprenderam faz pouco tempo, tipo 40 anos, talvez. Fazendo como? Copiando essa magia do demônio. Então eles não sabem algo profundo, eles não conseguem carregar além do próprio corpo. Por isso, assim, eles conseguem visualizar porque eles aprenderam, mas eles não sabem o conceito. Quando você sabe o conceito disso, você se torna mais forte. Então tem magos mais fortes quando eles conseguem visualizar as magias. E quando sabem um conceito mais ainda, né? Então é legal, assim, que a Frieren e a Fer mostram magias básicas. E, assim, os magos que poderiam olhar e copiar técnicas não conseguem. Porque são magias básicas. Então pra elas não tem graça. Só que, assim, tem o conceito de saber usar mana ou esconder a mana. Demônios não escondem a mana de jeito nenhum. Então, quando eles encaram um adversário, eles olham a mana, e se a mana dele é alta, assim, esse aqui dá medo. Agora, se ele encara um adversário que tem a mana baixa, vou encarar tranquilamente. Só que como a Frieren, ela esconde a mana, ela suprime, ninguém tem medo dela. Então vai encarar e ela vai lá e mata todo mundo, mata todos os demônios. É a forma que ela aprendeu. Como lutar, assim como a Fer tá aprendendo, já que ela sabe se esconder, naturalmente, a mana dela. Então é curioso ver como que é feito essas regras de combate, pelo menos ali, o método de sobrevivência que a Frieren aprendeu para derrotar vários demônios, tanto que ela é a maior matadora de demônios, né? Tudo isso. Não, e é legal, eu gosto dessa filosofia, tá, Seiji? Tem dois pontos em cima da filosofia de Frieren. O primeiro é sobre fundamentos. A Frieren é uma maga que domina muito as magias básicas, tal qual como a Fern, né? E a Fern principalmente. Mas domina a ponto de... Ela entende muito sobre aquele ataque básico que eles têm, ou o Zonken, né? Qual que é o nome? Eu acho que é esse o nome da magia, Zorak, né? Acho que é Zorak. E a magia de proteção, né? Elas dominam tão bem que elas controlam, né, que vai usar no momento certo, no ponto certo, etc. Isso dá pra ser aplicado na vida real da seguinte forma: muitas pessoas acreditam que ou focam na superficialidade quando elas querem melhorar em algo. Eu vou dar um exemplo concreto. Sei lá, uma fotografia. As pessoas acreditam que o que vai deixar uma foto melhor, algo parecido, é o equipamento, a câmera. Sei lá, ter uma câmera de 800 megapixels, sabe? Ou ter um iPhone 15 Max Pro Max que vai deixar a câmera melhor, sabe? A imagem melhor. E não é isso. As pessoas esquecem dos fundamentos. Um enquadramento, uma fotometria, sabe? Calcular ângulo, etc. Então, você saber sobre fundamentos, sabe? É algo que te traz um valor muito maior do que você ter um conhecimento ou um artefato, algo parecido, e que você acredita que vai trazer um valor superior. E não é verdade. Os fundamentos sempre ganham. Então esse é o primeiro ensinamento que eu gosto de Frieren, que é transmitido através da Frieren e da Fern, né? E o segundo é a humildade. E isso é muito interessante porque eu consigo falar sobre pessoas da minha vida que são extremamente inteligentes. Mas elas não precisam demonstrar isso o tempo todo, porque elas têm muito conhecimento. E quanto mais você sabe, mais você entende que você sabe menos. As pessoas que sabem menos, às vezes elas são muito inseguras e demonstram demais. Elas querem demonstrar que entendem, que dominam, que manjam, sabe? A Frieren esconde muito a mana dela, né? Ela não quer demonstrar que ela é super poderosa, etc. Porque isso atrai inimigo, atrai um monte de coisa. Ela não precisa. A forma que ela faz é controlar a mana, se esconder. No momento que ela precisa, ela usa.
usa. No momento que ela usa a mana gigantesca dela, ela demonstra. Porque aí sim ela derrota aquela vilã, né? Sugando toda a mana. Isso pode ser transmitido através do conhecimento, sabe? Conhecimento que as pessoas têm não precisa ser demonstrado o tempo todo, porque aí as pessoas ficam em cima, desafiando, etc. Mas no momento-chave isso se demonstra, sabe? A pessoa utiliza o conhecimento que ela tem. Então, eu gosto muito desses... E eu posso falar de... semiótica, sabe? Pelo menos é da forma como eu entendo Frieren, sabe? Eu acho que tem essas relações com a vida real, sabe? Sim, sim. E assim, tem uma coisa importante também, que é a evolução da magia. Falei um pouco sobre a magia de voo também, como ela foi evoluída. Lembrar assim que a humanidade está sempre evoluindo nessa questão, ainda mais no estudo da magia. Então ela tem um ponto interessante dizendo assim, essa magia Zorak, que é uma magia que foi criada por demônios para matar inimigos. Os humanos pegaram essa magia, estudaram e agora é natural para eles. E ela se tornou uma magia muito forte, extremamente efetiva contra demônios. E assim, natural. E então os demônios que ficaram parados no tempo, praticamente, eles se surpreendem. Como que ele aprendeu essa magia? Como que sabe? Porque o humano aprendeu, evoluiu. É a mesma coisa para o entendimento da arrogância dos elfos, né? O elfo acha assim, não a Frieren, né? Mas a outra elfa, dizendo assim que a magia tá nos elfos e nada mais me surpreenderá. Os humanos passaram, morrerão e nada se surpreenderá. E na verdade, a era dos humanos está vindo com mais força, com mais aprendizado e cada vez mais rápido. E a Fer é um dos representantes dessa nova fase. Isso, é o símbolo dessa nova fase, né? E ela é muito jovem, então assim, ela pode contribuir muito mais ainda, né? Na magia. E a gente vê que tem vários magos novos surgindo de nível alto, cara. Então, assim, é um novo momento da magia. Talvez, assim, um momento que a Frieren um dia não precise mais estar aí nesse mundo, né? É isso mesmo, né? E ela tem esse poder da magia, né? Ela tá transmitindo isso pra Fern, né? Então, a magia é repercutida não só pelo ensinamento técnico da magia, mas pelos fundamentos do impacto da magia na sociedade, né? Você vê, uma coisa que me emociona bastante na segunda temporada é que, muitos magos ali, muitos bruxos magos, né? Muitos magos ali, quando ganharam ali o selo, né, identificação de primeira classe, eles queriam magias poderosíssimas, né? E o que a Fern quis foi, eu quero algo pra limpar a roupa. E a Frieren fica orgulhosa disso. Porque o que a Fern quer, ela não quer poder, ela não tá em busca do poder, etc. Ela quer algo muito melhor, a relação dela com a vida, com o mundo, sabe? Ter roupas limpas, você pode relacionar da forma como cheirosos, né? Se enxerga da forma até como ela quer ser vista pela sociedade, impactada e tal. É algo singelo, sabe? Mas é algo grandioso, né? A Frieren fica orgulhosa dela. É muito gostoso ver isso, ela batendo na cabeça dela e tal, né? Bonitinha a cena. É que a Fer aprendeu com a Frieren. Qual é o hobby preferido da Frieren? Colecionar magias simples, bestas, inúteis. É isso. Simplesmente porque ela ama magia. E ela quer aprender vários tipos de magia. Não precisa ser magia poderosa, clamorosa. Não, a mais básica da mais básica. Mas aí é que tá. A Frieren coleciona magias porque as magias que a Fern chama de inúteis são as que causam maior impacto. Porque, por exemplo, de novo, limpar as roupas é incrível. Tal qual como a Frieren, a magia preferida dela é de criar campos de flores. Para muitas pessoas é inútil, mas o impacto que ela causa nas pessoas, né, de criar campos de flores, a alegria que ela vê nas pessoas criando campos de flores, é o que torna a magia especial, sabe? São as pequenas coisas que ela pode fazer pelas pessoas que tornam isso especial. As ações, por menores que elas sejam, tornam especial. E, de novo, mais um ensinamento diferente sobre a vida. E por isso que é tão especial essa obra. Nossa, dá até vontade de falar desse momento, mas segura aqui, cara. Mas assim, é um ciclo essa magia de flores. Porque influenciou alguém, que influenciou alguém, quem influenciou ela, para influenciar de novo, e vai influenciar gerações futuras, cara. Nossa senhora. Tem um episódio lá que é bonito a explicação disso. Tem uma coisa que é legal a gente discutir, que o trama central de Frieren, que gira em torno da imortalidade e do impacto da imortalidade, né, por se dizer, e como isso impacta a obra em geral também, né? Porque a Frieren, de novo, ela não tem essa sensação do tempo passando. Pra não ter o sentimento do tempo passando, ela não tem pressa. E pra não ter pressa, ela não dá valor, assim, pras coisas que talvez sejam importantes pras pessoas, sabe? Sei lá, acordar, você fazer coisas. A Frieren dorme muito.
Ela pode passar dias dormindo, assim, que ela não liga. Porque pra ela tanto faz, né? Tá acordada, tá dormindo, assim, o tempo vai passar do mesmo jeito pra ela, né? Mas o impacto da imortalidade pra Frieren, além de deixá-la fria, né? Porque pra ela as pessoas vão e voltam, sabe? A relação pra ela é como se as pessoas vivessem um dia, sabe? Da nossa perspectiva, né? 1 ano só e vão morrer, né? Então não consegue ter um relacionamento profundo com as pessoas, sabe? É como se visse a vida da pessoa passar de forma extremamente acelerada, né? E isso causa isolamento nela também, né? Então o impacto é muito grande nisso, né? E faz, acho que a gente refletir sobre nós mesmos, né? Sobre a vida, sabe? Sobre a vida e a morte, né? Eu acho que não é importante só sobre a questão de tempo de vida da Frieren, para os elfos. Todos os elfos que estão lá. O tempo de vida deles não muda. Não é que eles sejam imortais, é que é muito longo o tempo de vida deles. Tanto que eles não se pensam em reprodução. A Frieren falou, olha, a gente não pensa em reprodução, por você tá baixando a quantidade de elfos no mundo, eles não pensam nessa questão de sobrevivência e tudo mais, eles vão ficar longos. E aí, por isso que é muito raro encontrar um elfo nesse mundo. Até os elfos dificilmente encontram outros elfos. Então, a gente tem uma visão dessa questão, né, de como que o mundo passa. Os anões, por exemplo, têm um tempo de vida mais alto do que um humano? Tem, mas não se compara ao elfo. Tipo, um elfo tem mais de 1000 anos. Sei lá quantos milhares de anos eles conseguem ver. Um anão, 200, 300 anos de vida. Então, por exemplo, o Aizen, ele não morreu ainda, em comparação com os outros companheiros, mas ele tá muito velhinho, muito fraquinho, ele não consegue mais segurar um machado, por exemplo, ele não consegue mais ir na jornada de acompanhar a Frieren. E a gente vê também uma certa urgência do Stark, né, pra que ele complete a missão e volte, pra que antes que o Aizen morra, pra que ele conte a jornada incrível que ele teve também, ele conte tudo pro Aizen. Então tudo tem uma questão de o tempo de vida e como cada um vai sofrer com isso. E não só isso, eu acho que o tema da mortalidade é interessante porque vai parecer meio estranho que eu vou falar, mas é a morte que dá sentido à vida. Sim. Enquanto nós temos objetivos, sonhos, etc., a Frieren, ela ainda tá encontrando, né? E ela tá vivendo e tendo experiências, é por isso que ela sai em jornadas, né? A nossa percepção de vida, né, tá muito relacionada ao tempo que a gente vive na Terra. Mas a gente conhece pessoas que morreram, né, e chegaram a passar a ter uma história, né, conosco em tempo de vida. E o luto é pra gente refletir sobre esse momento, enfim, né? Mas às vezes a gente acha que a vida é curta, né? E por mais que ela seja curta, a percepção do tempo de vida está muito mais relacionado à qualidade do tempo que a gente passa junto a outras pessoas, sabe? A Frieren, ela teve um curto período de tempo ali, por mais que 10 anos sejam extremamente longos, né? Pra ela é um milésimo, um centésimo da vida dela. Então, pra ela é extremamente curto aquele período, né? Então, por mais que seja curto, ela se lembra muito desse momento porque foi impactante pra ela. Então, pra ela, aqueles momentos são eternos, né? Tanto que fica repetindo no anime o tempo todo, sabe? Vários momentos que ela se lembra. E por mais que tenha passado 60 anos, mais de 60 anos, sabe? Ela continua se lembrando. Porque pra ela é muito impactante, sabe? De novo, é um período curto, só que ela passou de uma extrema qualidade, né? E eu tenho certeza que todo mundo tem esses momentos, sabe? Um dia muito especial que você vai se lembrar. Então, eu acho interessante como a obra faz a gente refletir sobre isso, sabe? Sobre esses momentos que a gente teve bons no passado e que acho que transformam a nossa vida. Quais foram os momentos impactantes que a gente teve que ajudaram a gente a tomar decisões, sabe? De repente a gente, sei lá, quis seguir uma carreira, quis trilhar um caminho por causa de uma vida, de um dia que a gente teve, sabe? Ou de alguém que a gente conheceu, né? Esses momentos são eternos pra gente, sabe? Eu acho que Frieren demonstra um pouco disso. E, novamente, quem foi o guia dessa linha de pensamento para Frieren? Foi o Himmel. O Himmel, ele tava nessa jornada para derrotar o Rei Demônio, mas durante essa jornada, ele fez de tudo. Ajudou o máximo de pessoas que podia encontrar, explorou as dungeons o máximo que ele podia, pegar tesouros, encarar monstros, coisas divertidas que ele pôde fazer durante a jornada, coisas estranhas que ele pôde fazer durante a jornada, de tudo. E isso causou impacto na Frieren. Tanto que tem coisas que ela repete, né? Explorar as dungeons o máximo que dá, tentar ajudar algumas pessoas.
pelo menos ela pra lembrar, pra ajudar. Encarar baús, que são monstros, na verdade. Mas ela os Mimic Box, né? Os Mimic, então. É um monstro. Não, mas tem 1% de chance de ter um tesouro. Nunca é. Aprendeu com o Rímel. Esse senso de exploração. Sim. É legal que os japoneses conhecem Mimics, etc., por causa de Dragon Quest, né? Um monstro conhecido. Mas o Mimic pertence aos mundos do RPG desde sempre, né? Não sei se foi Dungeons and Dragons que trouxe, eu não sei dizer a história do Mimic, sabe? Mas existem, tanto no JRPG, tanto no JRPG japonês, quanto no RPG, sabe, ocidental, da forma como ele foi criado nos livros, né? E eu concordo com a Frida. Eu acho que a gente tem que ver... Eu, pelo menos, quando tô jogando JRPGs, eu vou olhar todos os baús, mesmo sabendo que pode ser um truque. Eu olho as Pokébolas em Pokémon, mesmo sabendo que pode ser um Voltorb. E tá tudo bem, mano, porque pode ser um tesouro, né? Então, sei lá. Tamo junto, Frieden, nesse processo. Para que completar a quest rapidamente, se tem um monte de side quest aí? É simples. A vida é feita de side quests, cara. É assim mesmo. A vida é verdade, é feita de super side quests. Se eu sair de casa assim, eu vou precisar fazer várias side quests pra chegar no meu destino, assim, né? Então, mas eu também faço em JRPGs, eu também faço vários subquests antes de fazer a quest principal. Faz sentido também essa jornada da Frieden, tá? Tem uma coisa do anime, né? Eu suponho que no mangá seja exatamente da mesma forma, que a narrativa da Frieden, apesar de ser linear no sentido de que há uma progressão dos anos, né? Do passar do tempo, ela também é não linear porque ela volta nos flashbacks. E eu vi alguém relacionando que Frieden é exatamente igual ao Family Guy, porque Family Guy eles falam alguma coisa, igual aquela vez, não sei o que. Flashback, sabe? Então, os dois têm a mesma estrutura. Mas eu gosto disso, tá? Todo episódio do anime é baseado em algum aprendizado que a Frieden teve com o Rímel. E que ela só vai entender, às vezes ela só entende no futuro. Ela só entende o que o Rímel falou, às vezes quando ela experimenta de novo aquilo. E acho que isso acontece com a gente na vida também. Tem coisas que a gente aprendeu no passado que a gente só vai entender o que fala pra gente anos depois. Por que é importante, sei lá, a gente quando criança escovar os dentes 3 vezes, 4 vezes por dia, sabe? Ou tomar banho todo dia. Entendi. É pra gente não ter as consequências que no futuro tem, né? Então isso acontece com a Frieden também, sabe? Eu usei um exemplo muito merda, mas é. Eu vou te falar, aquele episódio 14 do Anel, nossa senhora, que bonito aquele episódio. A Frieden, ela tava na carroça, vendo o anel, vendo o presente que, na verdade, o Stark deu de presente pra Ferna, tem um símbolo, e aí ela, eu acho que o Rímel me deu um anel parecido. Ela foi lá, abriu, pegou, aí de repente eles foram atacados por um monstro pássaro, o anel caiu no meio da floresta, e aí ela ficou procurando, e ela não sabia o significado daquele anel. Pra mim, ela tava, naquele momento do passado, simplesmente um anel, e ele tinha um significado. O próprio símbolo do anel em torno dele, como é que é o ornamento dele, cara, representava outra coisa. E o Rímel deu o presente da forma adequada. E ela não tinha entendido antes. Agora ela entendeu. Então, assim, ou espero que ela tenha entendido mesmo o significado da forma como ele entregou o anel. É lindo demais aquela cena. Eu gosto de ver reactions de episódios de animes. Cara, esse daí é um dos que eu mais gosto de ver. De várias pessoas. Cara, todo mundo fica emocionado. Nossa, eu preciso ver essa cena em React. Também gosto de Reacts, tá? Inclusive, um dos meus hobbies é ver Reacts do episódio 19 da primeira temporada de Demon Slayer. O meu ultimamente tá vendo o React do episódio 14 de Frieren. Não, eu vou ver também. Aliás, deixa eu te sugerir, Sage, veja os Reacts da galera assistindo os episódios finais das temporadas de Haikyuu quando eles derrotam algum time, tá? Até imagino. É bom mesmo, cara, sugiro. Cara, tem um personagem que surgiu na segunda temporada, assim, como não acompanho o mangá, não sei o que vai ter o desfecho dele, mas é o Clérigo, né, que entrou na party. Ele tá na abertura, mas fica um episódio e vai embora. Clérigo? O Sain, você tá falando? O Sain, ele já seguiu o caminho dele, né? Ele não volta? Ainda não. Não sei se ele volta um dia. Quem sabe no futuro. Caramba, mano. Mas acho que eu dei um puta spoiler. Mas é isso, gente. Eu também tô com medo de tal qual como vocês devem ter essa curiosidade, sabe? Porque ele aparece na segunda abertura do anime e ele tem um destaque na segunda abertura do anime. Eu falo, porra, por que, mano? Eu não sei se era ele, mas tudo bem. Ele apareceu, deixa eu ver, ele saiu no episódio 17, acho. Acho que foi no 16 ou no 17 que ele foi embora.
E aí, eu acho que aí já tava a segunda abertura. Eu sei que a vaga tá aberta, então ele pode voltar. É, óbvio, né? Como o grupo tem 4 pessoas, tem que ter o curandeiro, né? O sacerdote, o padre, ele tem magia de cura. É, eu entendo, assim, quem também não gosta de sacerdotes, porque, pô, quem vai jogar na Ragnarok, pelo menos era muito chato ficar curando, dando buffs, etc, assim. Ele foi seguir a vida e falou, quer saber? Falou, né? Vai fazer uma quest sem um healer, pra ver se não, bom. Aí não sai, não, mas não sai mesmo, não dá. Ele é essencial, só que eu acho que é chato você ficar fazendo isso, sabe? Seiji, me conta um pouco, assim, do que dá pra esperar depois do anime, assim, de Frieren, você que tá acompanhando o mangá pela Panini. Então, vamos lá. O mangá... primeiro mangá da Panini, né? Na verdade, assim, ele já tá no 11, né? Só que no Japão já tá no 12. Então, daqui a pouco ele alcança o Japão e fica sem mangá aqui no Brasil, uma pena. E o mangá tá um pequeno hiato, vamos ver quando é que ele volta. Mas dá pra fazer uma segunda temporada do anime. Essa primeira temporada completou 60 capítulos, parou lá no meio do volume 7. E o mangá atualmente no Japão tá com mais de 120 capítulos. Então, dá pra fazer sim, tranquilamente. Agora uma segunda temporada. Agora, quando vai ter? Não sei. Tem que lembrar que é um anime da Madhouse. Madhouse faz excelentes animes, mas eles demoram pra fazer uma segunda temporada. Então, assim, acho que eles vão segurar um pouquinho mais pra ver se tem mais volume, né? Capítulo. Agora, acontecimentos, tem muita coisa legal de acontecimento. Principalmente tem 2 momentos de mais ações. Tem aqueles momentos também lá de aprendizado da vida, de lições, etc. Mas tem 2 momentos bem fortes de ação. Daria pra colocar bastante gente. Principalmente teria acontecimentos envolvendo o Decken. É um dos personagens que eu gosto. Nesse segundo momento que apareceu no anime. E depois eu não sei. Tem que... Aí o momento do Konrimmel também, né? Mais pra frente. Pra fechar a segunda temporada. Se tiver, eu fecharia ali. Então, assim, mas... Se você gostou dessa temporada já, cara, devora o mangá. Porque o anime, ele pega o ritmo do mangá. É uma ótima adaptação do mangá. Ele pega 2 capítulos praticamente. Cada episódio pega 2 capítulos de mangá. Adaptando igualzinho, no mesmo ritmo, no mesmo enquadramento, mesmas falas. Cara, é uma ótima adaptação pra mim. Eu concordo. Me tira uma dúvida, não sei como é que é no mangá. No anime, as piadas, elas são discretas. Mesma coisa. Então, isso é muito bom, cara. É a mesma coisa, o mesmo ritmo. O autor gostou de criar essas gags na história, focando numa história que também tem drama, sentimentos, noções de vida, sabe? E então ele fez essa ótima composição, que ele tá tudo em harmonia. De repente tem um momento e de repente uma piada no meio do caminho, uma gag ali. Aí você dá risada da gag e segue a história. E é pela descontração, né? Sei lá, é a Frieren explorando o baú e aí de novo ela é um mime que, sabe, sempre fica presa. É a parada da poção que tira a roupa, né? Que ela toda aprontando ali, com a cara de que tá aprontando pra Fern, sabe? O Stark que parece valentão, mas de repente ele fala, tô com medo. Então, e não são aqueles momentos, apesar de terem feições que mudam, né, e são características dos animes, eles não são extrapoladas, né, que nem um anime de comédia assim, ou sei lá, igual um shonen padrão que, sabe, extrapolado. Não, é sutil, as gags são sutis demais, você dá risada pelo contexto e momento, não pela careta que alguém vai fazer, não tem careta assim, às vezes tem um pequeno careta, mas você dá risada pelo contexto da piada. Pô, tem tanta coisa, é difícil a gente ficar, parece que a gente só tá elogiando o Frieren, só tá elogiando, mas assim, o anime pegou de surpresa. Eu sempre fui muito fã de Fullmetal Alchemist. Ainda acho que pelo menos pra mim, ainda é a minha obra favorita no sentido de obra no geral, sabe? Mas Frieren tem espaço reservado, sabe? Eu, como adulto, assistindo animes hoje, eu consigo apreciar uma obra que vai além dos estereótipos. Vai muito além dos estereótipos, sabe? É uma obra extremamente reflexiva, extremamente profunda. E que me mostra que, poxa, tem tantas vertentes dos animes que podem ser explorados, mesmo você utilizando de clichês de fantasia, e tá com a mesma estética de animes, mas é uma trama completamente profunda. Por mais que tenha os personagens com cabelos coloridos e pontas e etc, ou com roupas extremamente, vou falar extravagantes, mas que são diferenciadas, né, possibilitando que, eles são heróis e fantasia, etc. Apesar de ter tudo isso, o que tá por trás disso é uma história completamente envolvente, sabe? E completamente bem elaborada, e que eu acho que a narrativa é o que mais chama atenção, é a forma como ela é contada. E eu acho que o momento que é
muito equilibrado entre mostrar um flashback e não mostrar que é um flashback, porque às vezes eles cortam o flashback pra você, e você não precisa mostrar mais do que necessário, porque eles confiam que o espectador ou o leitor é inteligente o suficiente pra compreender o que tá acontecendo, sabe? E é isso que eu chamo de sensível, né? É de você ficar reflexível, né? Soma isso ao encerramento maravilhoso que é Anytime Anywhere lá da Emilia, que, mano, putz, que agradável que é a Madhouse ter colocado o mesmo encerramento nos dois cups, né? Eu chamo de temporada, mas nessas duas partes da temporada, sabe? Eles colocam o encerramento de uma forma, depois eles colocam de outro, sabe? Eles modificam um pouco o encerramento nessa segunda parte da temporada, sabe? É delicioso assistir Frieren por causa disso. Confesso que toda vez que começava a cantar It's alright, assim, pra mim, não tá bom não, eu quero continuar vendo esse episódio, pelo amor de Deus, continua. Vai ser um momento difícil ficar sem acompanhar Frieren, mano. É a vida, assim, falando óbvio, ele é o melhor anime daquele ano. De qual ano, seja? 2023 ou 2024? Boa pergunta agora, assim, porque ele acabou em 2023 e continuou. Não, ele começou no final de 2023 e continuou no início de 2024. Aham. E eu não sei o que vai acontecer em 2024, mas em 2023 ele é o melhor. Disparado pra mim. Se for 2023, Assistam Frieren e depois vão ler o mangá de Frieren. A partir de onde o anime parou ou desde o começo? Você pode ler desde o começo pra pegar o mesmo começo, a mesma vibe. Ou assim, o anime ele parou no capítulo 60 do mangá. Então você pode ler dali em diante também. Justo. Lembrando que ele tá saindo mensalmente pela Panini, né? Mas eu acho que já vai alcançar no Japão, né? Então aí acho que logo ele para de publicar aqui no Brasil. E você que tá lendo mangá, é uma última pergunta. Tem expectativa pra acabar? Acho que ainda não. Ainda tá longe ainda pra eles chegarem no local que eles precisam. Mas eu acho que assim que é bom, mano. Deixa durar Frieren. Tamo bem com isso, sabe? E pra você que ouviu até agora, também não deixe de, que nem a gente falou, de nos seguir nas redes sociais, de avaliar esse episódio com 5 estrelas, né? De seguir no Spotify, no YouTube, né, e nas redes sociais. Mas também não deixe de comentar todas as suas impressões, não só sobre o episódio, mas principalmente sobre Frieren. Quais os seus sentimentos vendo Frieren? Quais são as coisas que você mais gostou, né? Se você tem alguma crítica também ao anime. Mas não deixe de comentar tudo o que você acha da obra no nosso servidor do Discord, porque a gente vai estar lá conversando com você sobre Frieren. Gente, é isso e até a próxima. Falou, gente. Tchau, tchau.